falar mais deste passatempo à frente no programa, porque me aguarda um convidado muito especial, alguém que eu gostaria muito de ter aqui sentado nesta cadeira, mas tenho a certeza que um dia, quando isto da Covid-19 acabar, estará cá. É o professor Carlos Neto e vai estar connosco na rubrica Vou Contar Até 3. Bom dia, professor Carlos Neto. Obrigada por estar aí. Está longe, mas está perto. Gostaria muito de ter aqui sentado ao meu lado, confesso. Muito bom dia, Mariana, e é um prazer estar consigo novamente. Muito obrigada. Olha, o que eu trago a este programa é, de facto, este seu livro que acaba de ser lançado, Libertem as Crianças. E vamos começar pelo título. Este título está relacionado com uma série de motivações e com uma série de estudos também que suportam esta ideia de que as crianças hoje em dia vivem numa redoma e de que é urgente dar-lhes a liberdade, a autonomia e a criatividade necessárias para poderem depois emergir adultos serenos, honestos e solidários também, professor. Exatamente. De facto, o que nós observamos nas últimas décadas é uma decadência e um declínio do brincar e ser ativo, e nós necessitamos, de facto, de desembrulhar este aprisionamento em que as crianças estão para que possamos resolver problemas sérios que se estão a passar antes e após portanto, a pandemia e que têm a ver essencialmente com o sedentarismo infantil, porque na verdade nós temos neste momento taxas muito preocupantes de aumento de peso, de excesso de peso, de obesidade, também de diabetes, mas também de ansiedade, depressão, hiperatividade, etc. E portanto nada melhor que brincar, ser ativo em casa, na rua, na comunidade e principalmente na escola, onde as crianças passam de facto muito tempo, não é? Essa é uma preocupação fundamental, no sentido de encontrarmos tempo disponível dos pais, dos educadores, de modo a que consigamos que elas possam ter um corpo mais apropriado do ponto de vista de competências motoras, mas também de competências lúdicas, no sentido de se prepararem para um futuro que é incerto, que é imprevisível, e por isso é necessário que nós possamos olhar para os espaços exteriores das escolas, para a comunidade e também para os espaços à volta da habitação, no sentido de eles serem melhorados, no sentido de dar mais autonomia, mais independência de mobilidade e também de maior confronto com o risco em situações ligadas com a natureza, porque houve uma desconexão também nos últimos tempos em que as crianças já não brincam com o meio natural, não é? Professor, já lá vamos a esse relacionamento com a natureza, que é de facto uma das premissas do seu belíssimo trabalho, mas deixe-me aqui tocar no ponto que tem que ver, que foi um ponto que tocou inicialmente e que tem a ver com um conceito que o professor traz de que a criança aprende com a mente e aprende também com o corpo, que esta ideia de que existe um corpo e existe uma mente e que eles estão separados é absolutamente sem sentido e que faz e compromete o próprio desenvolvimento também intelectual das crianças. Uma criança que não se pode mexer não aprende, não é? Exato. Mariana, o que se passa é que, numa grande parte dos casos, os adultos, quer pais, quer educadores, dão uma valorização muito excessiva às aquisições cognitivas, às aquisições académicas, e é de facto verdade que nas primeiras idades, principalmente, as crianças aprendem com um corpo ativo, não podem estar sentadas, quietas e caladas a aprender. O conceito de aprendizagem implica que o corpo se mexa, que o corpo se escute, mas também se possa mexer, no sentido de elas aprenderem vivenciando as próprias aprendizagens de uma forma, portanto, ativa e assimilando o conhecimento, vivendo, experimentando, testando limites, e só assim é que é possível, portanto, aprender. E de facto, o que acontece é que o cérebro não vive separado do corpo. E eu costumo dizer que na escola não entra só o cérebro, entra o corpo todo. Da mesma maneira como a escola não é só a sala de aula, é também todo o espaço que rodeia a escola e, para além disso, dos próprios muros, isto é, da própria comunidade. E neste momento difícil de estranheza existencial que estamos a viver, é necessário desconfinar o corpo, de estar muitas horas sentado na escola, e também dar oportunidade para elas possam ir lá para fora, para o espaço exterior, fazerem um pouco aquilo que eu chamaria acordos com o poder local, no sentido de melhorar os espaços exteriores, para que não seja só botão e sintético. Isto é, as crianças têm que ter desafios relacionados com o jogo de risco, porque
porque quando as crianças não se desafiam, não se superam, de facto não crescem. E é preciso dar-lhes mais maturidade, mais experiências, mais confronto, porque isso é fundamental para o poder adaptativo, capacidade criativa, mas também um prazer de existir, que é isso que é fundamental. Não é? Nós temos que habitar um corpo que tenha prazer. Para a sensação de bem-estar, não é? Para esta sensação de bem-estar. Professor, estava a ouvi-lo e estava a pensar, vou fazer de advogado o diabo, porque muitos pais pensaram, mas o meu filho anda no balé, anda no ténis, anda no futebol, e o que o professor aqui propõe é que possam existir atividades orientadas, muito bem, mas que existam uma série de atividades não orientadas, portanto uma brincadeira livre em contacto com a natureza, que implique correr risco. E eu gostava de ouvir falar sobre esta necessidade da criança correr risco, sim, de subir à árvore e de correr o sério risco de cair. Porque é neste jogo entre vou ou não vou que cresce fisicamente e cresce também emocionalmente e espiritualmente, até se quisermos, não é? Esta sensação de que eu sou capaz. É claro que sim, Mariana, estou inteiramente de acordo consigo. O que acontece é que, de facto, as crianças estão demasiadamente protegidas e com muitos medos que estão na cabeça dos adultos que é preciso de desconstruir, porque, de facto, não há dúvida que as crianças, mesmo que tenham uma atividade desportiva ou artística ou mesmo religiosa, isso não tem problema nenhum. O problema é que isso não chega, porque as crianças estão cheias de agendas, de atividades muito estruturadas, muito organizadas durante toda a semana, todo o mês, todo o ano, e, de facto, elas necessitam de maior equilíbrio com atividades não formais, com atividades livres. Tempo disponível, e o brincar não tem agenda, não é? É preciso dizer isto. Os pais necessitam de encontrar tempo disponível para serem pais disponíveis, de modo a que as crianças possam ter experiências com bicicleta, andar a pé, de patins, subir aos muros, subir às árvores, cair. Eu costumo dizer, brincar é um instrumento poderoso, e uma criança saudável tem os joelhos esfolados, portanto eles têm mesmo que se confrontar com o risco, porque quando se confrontam com os limites, te dão mais sentido à existência e têm uma dimensão do que é a vida mais interessante, com mais curiosidade, para poderem crescer com mais sentido, com melhor rumo. E é isso que se pretende. O brincar é um comportamento que não é secundário, é fundamental, e ele tem milhões de anos e não pode ser abandonado. Nós temos aqui uma dimensão biológica que não pode ser esquecida, mesmo que tenhamos uma grande sedução pelos ecrãs, pelos novos dispositivos digitais, mas temos que ter aqui equilíbrio e bom senso, para que as crianças não passem muitas horas frente aos ecrãs e que possam desfrutar da natureza, para que com ela possam ter contemplação, risco, descobrir a potencialidade que ela tem, e também, obviamente, que o sol e todos os ingredientes que a natureza tem são fundamentais para criar resiliência e imunidade, não é? O professor, no podcast que eu também sou host com a Micaela Oveno, partilhou uma ideia que eu achei muito interessante em relação à tecnologia, que me dizia que a tecnologia não tem que ser um fim, mas antes um meio. E de que forma, eu gostava de ouvir também, percebemos de que forma as tecnologias têm algumas vantagens, de que forma podemos integrá-las de uma forma harmoniosa, equilibrada e consciente na vida dos nossos filhos, porque o que o professor propõe não é anular a tecnologia, é trazê-la como um meio, não é? Exato. As tecnologias vieram para ficar. O futuro da sociedade vai ter uma transformação enormíssima. De facto, dentro dos próximos 20 anos, não é reconhecível a sociedade, porque a inteligência artificial, a robótica, a genética, as neurociências vão modificar completamente o mundo. E, de facto, as crianças têm que fazer aprendizagens, obviamente baseadas em competências pessoais, como é saber pensar, resolver problemas complexos, saber comunicar, trabalhar em grupo de forma cooperativa, mas também ter conhecimento. Esse conhecimento experiencia-se, vive-se. Por isso é que eu falo em pequenos pesquisadores, pequenos exploradores, pequenos cientistas, pequenos artistas. E quando for necessário ir buscar conhecimento, nós temos os dispositivos digitais à nossa volta, onde é possível ir lá consultar o conhecimento. Não é, de facto, ficar de uma forma obsessiva e compulsiva, horas a fio, frente ao ecrã, porque isso até faz mal. Exemplo temos prático. que ter aqui um equilíbrio para que possa haver um corpo ativo e, ao mesmo tempo, quando é necessário, ir buscar o conhecimento aos dispositivos digitais, seja um computador, seja um iPad, um iPhone. Agora, obviamente que aqui tem que haver um interlocutor, que é o pai, que é o professor, no sentido de ajudar as crianças. Nas primeiras idades não é muito aconselhável uma dependência muito grande, mas a partir da puberdade, com certeza que esses instrumentos são fundamentais e vieram para ficar. Claro.
Estou a pensar, um exemplo que pode ser interessante disso é fazer uma caminhada na natureza em família, apanhar uma série de... E a seguir ir ver, não é? Usar o GPS ou a seguir ir ver ao Google de que espécie é aquela folha e a partir daí... Exato. Para essa investigação. Muitas escolas no mundo inteiro estão a utilizar exatamente essas pesquisas que as crianças fazem em meio natural e ao mesmo tempo irem buscar portanto, aos dispositivos digitais o conhecimento de taxonomias das plantas, dos insetos, dos animais, da vida natural e irem aprendendo pela busca, pela curiosidade, pela forma autêntica, fora muitas vezes da sala de aula, de modo a que esse conhecimento seja mais ecológico e que seja mais assimilado de uma forma mais consciente, não é? Há pouco tempo, professor, não sei se já viu na Netflix um documentário chamado A Vida Lá Fora. Exato. E aborda traz o tema de uma forma que nós somos parte da natureza, não é? A natureza não é uma coisa anexa a nós, que nós vamos lá visitar, não. Nós somos natureza. Somos natureza, temos uma conexão de milhões de anos. Certo. E temos 0,0005 em vida citadina, em vida nas cidades, e 0,0001 em vida digital. Portanto, nós temos que respeitar o passado, não podemos eliminá-lo. Professor, nós estamos mesmo a chegar ao fim da nossa conversa, que é muito curto aqui, e é mesmo bom ouvi-lo, e acho que ouvi-lo ressoa também em muitas pessoas que estão lá em casa. Este seu livro, que acaba de lançar, o Libertem as Crianças, aborda alguns dos temas que acabamos por tocar aqui ao de leve nesta nossa pequena conversa. Gostaria de lhe perguntar que outras dicas práticas é que este livro tem para ajudar, no fundo, a desenvolver estas crianças de uma forma mais harmoniosa e que sejam mais felizes, ao fim e ao cabo, que se tornem pessoas mais felizes. Eu penso que nós estamos a viver um momento de transição na humanidade que é uma oportunidade para fazermos uma reflexão mais profunda da forma como estamos a educar as nossas crianças, quer ao nível da família, quer ao nível da escola e também da comunidade. E, portanto, temos que fazer aqui uma espécie de um pacto de sustentabilidade para o futuro, no sentido de encontrar um novo conceito de qualidade de vida, com pais mais disponíveis e também com escolas mais atualizadas, no sentido de o ensino se fazer de forma diferente e renovada, e no sentido também de sermos amigos da natureza e ao mesmo tempo amigos do nosso corpo, no sentido de fazer aqui de facto uma harmonização entre a nossa vida corporal, a nossa vida física, mas também mental, emocional e sentimental, mas não perdermos também a noção de que temos que preservar o planeta e de sermos mais amigos da natureza, não é? Claro. E como é que as crianças se vão apaixonar pela natureza se não contactarem com ela, não é? Se elas estiverem em contato com a natureza, ficam apaixonadas, claro, porque a natureza é a magia da nossa essência. Sem dúvida. Professor, é mesmo muito bom ouvi-lo, recebê-lo. Eu espero que todas as mães e os pais que nos estão a ouvir comprem este livro e que o deem às professoras dos seus filhos de presente de Natal. É uma boa dica, porque todos juntos podemos, de facto, impulsionar essa mudança, e sabe que eu estou comprometida nessa mudança. Portanto, obrigada pelo seu trabalho e por ter estado aqui no Filhos e Cadilhos. Muito obrigada. Muito obrigado, Mariana, pela sua atenção e pelas suas dicas e, acima de tudo, que o programa tenha muito sucesso. Muito obrigada. Até breve. Até breve. Ora, e depois deste momento aqui inspirador, que nos faz acreditar que é possível fazermos alguma diferença e que podemos todos ser a pequena mudança que queremos ver no mundo.